Olá! Vou receber agora aqui a Dilma Campos, CEO da agência Outra Praia e conselheira da Ampro. Ainda falando de desafios e evoluções, né? Nossa principal temática é para nos inspirar e agir. Então, a gente vai falar de diversidade e publicidade antirracista. Ei, Dilma, tudo bem por aí? Elisa, tudo ótimo. E você como está? Gente, que evento, hein? Que delícia. Agora, ô Foca, tira o meu número aí, a hora que foi sortear a Alexa, tá? Rafael Foca, tira o meu número, porque essa eu quero. Gente, uma das tendências aí do mundo moderno, né? Inteligência artificial, o Alexa. Oh, que delícia de evento, Elisa. A Um gente prazer estar aqui com tem que vocês. acompanhar, né, Dilma? A gente tem que estar aí acompanhando tudo. Me conta um pouquinho. Primeiro, eu quero te agradecer, na verdade, né, por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. A gente veio conversando nos últimos dias e tem sido um prazer te conhecer. Eu, pessoalmente, tive acesso ao seu livro, né, que é uma das pautas que a gente vai trazer aqui, o livro que você participou como coautora, e eu li e convido todo mundo que está aqui assistindo a gente a baixar o livro, a ler, porque tem muito a contribuir, não só para nós como profissional, mas também como cidadãos, né? Só para deixar avisado aqui, que a equipe me explicou que está no ícone da pastinha, logo acima do chat. Se vocês clicarem lá, vai aparecer o link para vocês baixarem o livro. Tá joia? Dilma, me conta um pouquinho, então, rapidamente sobre você, sobre vida e carreira, sobre o livro, sobre as motivações para escrever, como que rolou esse convite. Bom, Elisa, na verdade, assim, eu fico sempre me perguntando o que é carreira, né? E aí eu sempre chego à conclusão que carreira é aquilo que a gente vai construindo mesmo ao longo da vida da gente, desde que a gente nasceu. E eu vim construindo a minha carreira através da dança, né? Então, logo cedo entrei na dança e comecei a desenvolver e cheguei ao mundo dos eventos, né? Dançando. Então, eu não cheguei ao mundo dos eventos fazendo evento como diretora de produção ou como diretora artística. Eu cheguei como bailarina mesmo, dançando ali, fazendo torcida, vendas, e foi assim que eu vim aí conhecendo esse mundo dos eventos, mundo que hoje eu atuo e amo atuar. E desde que eu passei, né, a atuar nesse mundo, veio de fato para mim uma questão muito grande de um propósito e de uma causa. Então, eu acho que todo mundo na vida já ouviu falar que toda empresa para sobreviver precisa de fato de um propósito, né? Precisa ter esse propósito muito claro, senão não vai, né, sobreviver aos tempos futuros. E quando eu resolvi empreender, depois de trabalhar em grandes empresas, eu resolvi empreender nessa área também de live marketing e eu resolvi empreender tendo uma causa. E a minha causa é a cor da minha pele. É por ela que hoje eu trabalho socialmente, é por ela que hoje eu brigo no sentido de arrumar oportunidades ou de abrir a cabeça das pessoas, né, para que olhem o diferente, olhem outros skills e contratem, de fato, pessoas dentro do espectro que a gente tem da diversidade e das interseccionalidades. Então, desde que eu me entendi ali como empreendedora, né, um pouquinho antes, já como uma profissional líder, né, ali como diretora de marketing de empresas de comunicação, eu tenho falado um pouco isso. Por que só tem poucos, né? Por que tem poucos negros quando a gente tem uma população de 53% de negros e pardos no Brasil? Por que tem tão pouco na agência que eu estou? Aliás, por que eu sou a única? E essa pergunta do porquê que eu sou a única, sabe, Elisa, foi o que veio me incomodando assim ao longo dos anos. E aí foi por isso que eu acabei chegando aqui nesse livro, que é super bacana, que foi um dos professores, Francisco, lá da USP, que queria fazer um livro que olhasse um pouquinho tudo que a gente fala sobre o racismo dentro da publicidade, fazendo reflexões, falando de caminhos, falando um pouco de desafios que a gente tem aí dentro dessa diversidade. E, gente, foi um grande presente. Primeiro que foi um desafio, imagina, sentar, escrever um livro, um capítulo de livro, foi um grande desafio.
falar sobre esse tema que muitas vezes as pessoas acham que a gente fala com uma naturalidade incrível, mas ele não deixa de ser um tema dolorido para quem sofreu racismo. Imagino. Né? Ele é um tema dolorido. Eu sempre falo, sentar nessa cadeira e falar sobre isso não é a questão mais confortável do mundo. E a gente foi aí presenteado, primeiro, com o livro estando entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti. E a gente já achava que isso estava ótimo, já era muito. E, de repente, o livro ficou entre os finalistas, de fato, do Prêmio Jabuti, que são 5 finalistas. Então, quando eu olho assim para a minha carreira, eu falo, gente, como é que pode? Eu que queria ser caixa de supermercado, que quando mudei com bolsa de estudos para um colégio particular, achei que eu pudesse ser já gerente das casas de supermercado, sou finalista do maior prêmio de literatura do Brasil, que é o Prêmio Jabuti. E aí eu fico olhando isso, assim, como a vida da gente vai dando voltas, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa, acreditar que a gente pode construir um mundo melhor através das nossas ações. Com certeza, Dilma. Eu te ouço falar, te ouvindo falar, eu pensei muito também na minha história, enquanto mulher também, né, nessa posição. Claro que, como mulher branca, a gente tem aí uma diferença enorme, né? Mas a gente conversou, eu e você também, sobre a questão da mulher, né, do gênero também, nesses espaços. Falando. Especificamente sobre o seu capítulo, que foi o que eu me dediquei mais a ler, e eu destaquei aqui alguns pontos que eu acho legal a gente trazer para a nossa conversa. Um dos pontos que eu queria te ouvir melhor foi quando você traz lá sobre a questão da publicidade nos Estados Unidos e no Brasil, e como que os Estados Unidos já tem uma postura, não sei se é essa palavra, mas mais evoluídos, né, nessa questão do que nós aqui. Então, como que você vê isso? Como que isso se dá, né? Essa diferença? Não, adorei a sua pergunta. Vamos falar um pouquinho de diferença Brasil e Estados Unidos, porque às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Então, enquanto no Brasil temos 53% de negros e pardos autorreconhecidos, tá? Autorreconhecidos pelo IBGE, porque como que é a nossa lei brasileira? Você se autorreconhece. Então, se você se autorreconhece negra e se declara negra, negro ou pardo, você é. Já nos Estados Unidos, a lei é um pouquinho diferente. Lá existe a chamada lei da única gota ou da gota única. O que significa isso? Se você tem no seu sangue uma gota, né, da origem negra, você é negro. Ponto. Não importa como no Brasil. O que determina muito isso no Brasil? Seu fenótipo, qual é o tom da sua pele, né? Então você passa como uma pessoa branca, mesmo tendo uma herança genética negra. Porque aqui no Brasil é autodeclarado. Lá não importa o tom da sua pele, se você tem uma única gota de sangue, negro. No seu DNA, você é negro, ponto. E as diferenças entre as populações são que, enquanto aqui nós temos 53%, nos Estados Unidos são por volta de 13% a 14% de negros em toda a população. Nossa, tão pouco assim? Sim, e como eles conseguem fazer tanto barulho? E como eles são tão engajados? Porque aí isso tem um reflexo muito grande na questão do poder econômico. Enquanto lá você tem uma dona de canal de TV como a Oprah, que é uma mulher negra, né? Você sente que o engajamento dessa população é outro. Tudo que acontece consegue ser amplificado, enquanto ainda aqui não. Então lá as marcas foram aprendendo, e foram aprendendo inicialmente a duras penas, com toda a questão sendo de fato criticada. Só que eu acho que depois deste step tem uma virada, né, de pensamento, e essa virada de pensamento diz assim: bom, se eu quero agradar a todos e toda a minha população, se eu quero que todos vistam a nossa marca, né, ou a minha marca, eu tenho que fazer
publicidade ou comunicação para todas as pessoas. Eu tenho que ser inclusivo. E a gente entra aí, né, não só falando de diversidade, mas evoluindo para falar sobre diversidade e inclusão. Então, hoje, por exemplo, você tem uma marca como a Nike que fez um sapato, um tênis, para as pessoas que não conseguem e têm dificuldade de calçar e amarrar o sapato. O sapato, na verdade, é calçado, o tênis é calçado sem que você tenha necessidade de se agachar. Você simplesmente consegue vestir esse sapato. Hoje a gente tem visto empresas fashionistas falando que elas estão construindo roupa para genderless, ou seja, roupas sem gênero, que tanto podem usar homens quanto mulheres. Então, o que a gente vê no mundo é uma tendência muito grande a essas mudanças. Mas o que a gente vê são as marcas escutando os seus consumidores. E entendendo que se esses consumidores que hoje, a partir do advento da internet, têm muito mais poder do que tinham antes, se não tiver de acordo com aquilo que eles esperam e eles querem, realmente eles vão gritar. Realmente eles vão protestar. Ou como diria aqui no Brasil, muito depois do fenômeno do Big Brother, você será cancelada. Dilma, uma outra... Agora que você falou da palavra mudança, né? Uma parte que você cita no capítulo do livro é sobre o viés inconsciente. Então, assim, a interpretação que eu tive foi que na verdade, o primeiro passo para a gente mudar, para a gente é a gente entender que todos nós somos racistas, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando que não, mas assim, o viés inconsciente, pelo que eu entendi que você dividiu, é que inconscientemente, pela cultura, ou enfim, nós somos. E aí, assumir isso é a primeira postura para a gente mudar, que é o que você disse lá, mudar pela vontade, né? Que você acredita que o caminho é a mudança pela vontade. Não, é isso mesmo, Elisa. A gente fala de viés inconsciente e dentro do que a gente fala de diversidade e inclusão, esse é o primeiro passo, tá? Se você não reconhecer que você tem viés inconsciente, e vou confessar para vocês, eu tenho milhares de vieses inconscientes. Eu, Dilma Souza Campos, tenho sim. E trabalho com eles todos os dias para que eu consiga me construir uma pessoa melhor sem esses meus vieses. Então, enquanto a gente não consegue reconhecer que a gente tem sim esses vieses inconscientes, a gente não consegue evoluir. Mas isso porque a gente vem de uma criação de muitos anos. Quer ver um viés inconsciente da gente? Ah, menino precisa brincar de bola e menina precisa brincar de boneca. Por quê? Né? Bonecos? Por que meninos não podem também brincar de bonecas? Por que meninos não podem cozinhar? Homens não podiam cozinhar. Hoje a gente tem aí milhares de chefes de cozinha, estrelas Michelin, mas a gente não foi criado assim. Então, o viés inconsciente, ele não é só composto por informações que a gente vê de fora, mas ele também é composto por informações do nosso centro familiar. Que, não, nossa, caiu, se é menino, levanta, para de chorar, engole esse choro. Mas se é menina, ai, coitadinha dela. Olha que viés inconsciente. Então, a gente vai reproduzindo esses tipos de vieses inconscientes e estereótipos, né, e preconceitos durante toda a nossa vida. Então, a gente tem sim. Caiu, os dois choraram, que bom que você chorou. Doeu, a gente pode chorar quando a gente cai. Senão a gente vai criando uma vida de completa exaustão. Eu fico imaginando, né? Porque as pessoas falam, mas você fala muito de ser mulher. Mas para o homem deve ser exausto ser homem. Que não pode chorar, não pode falar, não pode... né? Também tem uma exaustão ali que vem do nosso viés inconsciente. E esse, de fato, é o primeiro passo para a mudança, porque ele impede que a gente contrate pessoas diferentes da gente.
Por exemplo, a gente tem afinidade muito mais por quem é parecido ou igual a gente do que por quem não é. Então, eu digo, a sua próxima contratação, veja a dica, contrate uma pessoa diferente de vocês, com outros vieses, para que isso possa acrescentar no trabalho, para que as ideias sejam diferentes, para que a inovação de fato surja nesse ambiente. Porque se for todo mundo igual, gente, vamos lá. O que tem para a gente mudar e inovar? Esse é o grande desafio do nosso mundo de amanhã, que, aliás, que é o de hoje, né? Quando a gente fala no mundo de amanhã. Então, reconhecer esses vieses inconscientes, e aí a gente vai entendendo isso. A gente vê aí grandes empresas treinando seus líderes na questão de viés inconsciente. Sabe por quê, Elisa? Pelo seguinte: se eu vou avaliar uma pessoa que é diferente de mim, talvez eu avalie ela pior. Então, como é que eu vou conseguir fazer uma avaliação justa dentro dessa empresa ou meritocrática, como todo brasileiro gosta de falar, o que não existe? No Brasil é meritocracia. Mas essa é uma conversa para outra pergunta. Vou parar por aqui. Você já começou a trazer aí para a conversa, que é justamente as boas práticas, né? Quais são as boas práticas, quais são os passos para as agências e também para os anunciantes, né? As marcas serem mais inclusivos. Então, eu acho que esse movimento das marcas já está acontecendo até por esse movimento internet, das exigências. Então, por exemplo, as empresas, dando um exemplo aqui muito tranquilo, a primeira coisa que qualquer mulher busca dentro de uma maquiagem é uma base que seja no tom da pele dela. E as mulheres negras tiveram muita dificuldade com isso, porque existe um produto que se coloca na base que deixa a pele mais acinzentada. Então, achar o tom de base para uma mulher branca já é difícil. Achar o tom de base para uma mulher negra é 3 vezes mais difícil. E o que acontece? As mulheres foram falando, as empresas não foram fazendo. Hoje você vê um monte de empreendedora, várias empreendedoras mulheres negras fazendo bases de produtos para outras mulheres negras. O mercado que tem mobilizado aí muito dinheiro e perdido de grandes empresas também algum dinheiro. Nesse momento, algum dinheiro. Mas isso a longo prazo pode significar muito dinheiro. E quando a gente vai olhando este formato novo das empresas entenderem que elas têm que se comunicar, deixa eu dar um dado para você maravilhoso. Toda vez a gente ouve no briefing que esta marca quer se comunicar com a geração Z, com o código Z, e a gente quer se comunicar com eles. Você sabe de fato com quem você está se comunicando? Porque você está se comunicando com uma geração preta e C. A nossa pirâmide etária inverteu. Então, quando a gente fala de recrutar novos bebedores para uma marca de bebida, quando a gente fala em recrutar novas pessoas para vestir determinada marca, e você quer o código Z, 54%, aliás, 54% não, desculpa, 63% do código Z está concentrado nesta população de classe C, pretos e pardos. Incrível. Se você quer recrutar, como é que você vai falar com essas pessoas? Ou você vai continuar lutando pelos 40% desse código Z, que cada dia mais diminui, dada a inversão da pirâmide e dada, obviamente, que a classe C tem mais filhos do que a classe A e B. Sim. E isso está acontecendo. E as pessoas não estão se dando conta disso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui sobre as perguntas. A nossa enquete. A gente tem uma enquete no ar aí, já saiu o resultado para abrir para você. As campanhas da sua empresa estão alinhadas a este tema? 60% respondeu que sempre, 30% respondeu que às vezes, 10% respondeu nunca pensei sobre o assunto. Então, a gente percebe aí, pelo menos na nossa parcial aqui, que tem aí 40% de
de participação de pessoas que ainda não abraçaram, não entenderam. Às vezes, Gilma, eu penso que tem um medo, né, talvez de fazer errado, do como fazer. Então, para enfrentar esse medo, para a gente fazer as coisas com segurança, eu só enxergo um caminho, que é o caminho que você tem dividido aqui com a gente, através do diálogo, através de contratações de pessoas que falem essa língua, que vivenciam essas mesmas dores, que tenham clareza, né, desse universo que se distancia do meu, né, do nosso, muitas vezes não só pela cor da pele, mas pelo fator econômico que você trouxe também, que hoje é um abismo no Brasil, né, a questão da desigualdade social e tudo mais. E hoje você trouxe esse dado aí, que é uma parcela super significativa de consumidores para o nosso futuro, e eu não diria nem para o nosso futuro, para a nossa atualidade, né? Tem alguma referência de marca? Me veio à mente aqui que foi um assunto bastante trabalhado a respeito do Big Brother esse ano, né? Que veio com o elenco em volume maior de pessoas negras no elenco, que é algo que, enfim, tá recente, tá mais quente essa discussão, né? Esse ano, por conta disso. Não, tá super, super quente esse ano por conta disso, e acho que isso vem seguido de uma mudança na questão do pilar das empresas, porque antes a gente falava de sustentabilidade diferente do pilar social, e aí a gente falava de diversidade, inclusão e equidade, e aí os relatórios desse ano, todos os relatórios, eles já trazem a sigla ESG, né? Que é uma sigla nova aí que as empresas estão trabalhando, que vem falar sobre sustentabilidade, né? Então, o ESG vem falar sobre meio ambiente, sobre a questão social e sobre a questão de governança, né? Então, como é que as empresas hoje vão responder a isso? E o Big Brother trouxe assim esse tema, o tema do cancelamento das marcas, o tema que as pessoas erram, o tema de quem é quem de verdade, né? Porque a gente fica olhando rede social, é maravilhoso olhar rede social. Você fala, nossa, eu queria esse cabelo, eu queria essa boca, eu queria esse batom. Mas, gente, o que de fato é verdade? O que de fato é você? Né? E aí, quando a gente começa a ver a vida como ela nos causa estranheza, nos assusta. E ainda por ser mulher negra, como foi a Carol Conká, né, embora tenha colocações ali um pouco enviesadas, dependendo do prisma que você olha, porque dependendo do prisma que você olha, você fala, cara, é uma mulher negra que a vida inteira lutou muito para chegar onde ela chegou, que sofreu um racismo incrível, e vocês não imaginam a carga disso na pele da gente. Ela porque precisou racismo ser daquela maneira, né? Para ela ocupar esse espaço. Ela só ocupou esse espaço porque ela foi daquela, né? Exatamente. Óbvio que nada justifica o outro lado, mas entendendo essa carga que ela traz e que isso é uma coisa constante na vida dela, porque assim, gente, lutar pelo racismo é constante. É o exemplo de ir ao supermercado que aconteceu comigo semana passada. Eu estou passando com um carrinho e passam duas pessoas na minha frente. E por coincidência, será que foi coincidência? Eu era a terceira pessoa e era preta? Pois não olharam o carrinho nem do primeiro, nem do segundo, e vem pedir para olhar o meu carrinho? Sim. Né? Eu não posso permitir isso. E eu tenho que falar isso dentro do supermercado. Ok, pode olhar o meu carrinho, desde que você pare as duas pessoas que pararam na minha frente e olhe o carrinho deles também. Aí você pode olhar o meu carrinho, virar de ponta cabeça, dar pirueta, fazer coreografia, mas desde que... Não, senhora, não quero confusão, a senhora passe. Mas eu tenho o mesmo direito que as duas pessoas não pretas que passaram na minha frente. Com certeza, Dilma. Então, olha os vieses inconscientes aí. Sim, sim. Então, é sempre o que eu falo, né? Eu não estou justificando as questões da Carol Conká, mas eu estou dando um outro ponto de vista, né, para que a gente entenda que a vida não é simples. As pessoas não são simples. As dores sentidas não são simples. E aí, com esse diálogo, com esse entendimento, de entender que o diferente de você pode acrescentar, eu realmente acredito que a gente possa construir um mundo melhor.
Eu também acredito nisso, Dilma. Para a gente fechar nossa conversa, uma pergunta foi onde uma empresa pode começar a trabalhar mais a inclusão da diversidade. Muitas vezes não sabemos por onde conversar. Essa eu vou responder e aí só você me confirma para a gente passar para a segunda, que eu acredito que você já tenha respondido, que é na questão dos diálogos e contratações, certo? Procurar trazer pessoas, essas outras vivências para dentro da sua empresa. Certo? Perfeito, Elisa. Você já está fazendo isso aí que eu tenho certeza. Do que a gente tem conversado, você já está fazendo. Mas é isso, gente. Nas contratações, a gente precisa colocar esse olhar. Mas não só nas contratações, a gente também tem que preparar o ambiente que vai receber essa pessoa. Então, muitas vezes, como eu converso aqui, eu falo, você perguntou se ele quer ir almoçar com você? Você perguntou se ele tem dinheiro para ir almoçar? Ou se ele se sente bem indo neste restaurante almoçar? Porque ele pode não se sentir bem naquele ambiente. Né? Aquele ambiente pode ser um ambiente ostensivo para ele. Né? Então, assim, como é que você prepara as pessoas num entorno para receber, né, essas pessoas da diversidade? Como é que a gente entende isso? Então, eu acho muito importante que a gente tenha esse olhar do diferente. Contrate uma pessoa diferente, aposte. Ai, mas ele não foi formado na faculdade de ponta aqui, né? E tal. Mas tudo bem, ele tem outros skills. E posso te garantir, ele tem skills de sobrevivência, skills de empreendedorismo, de vencer na vida, de sair, de vender o brigadeiro para poder pagar a faculdade. São skills tão importantes no negócio, que a gente pode sim abrir as oportunidades justamente para trazer muito mais inovação, muito mais tecnologia, muito mais pensamentos diferentes e no mercado. Que presente, Dilma, te ouvir, assim. Tô apaixonada aqui, te escutando. Tem várias perguntas, eu já vou adiantar que eu vou fazer a mesma coisa que o Rafa falou na outra, que é, se você puder, se você tiver essa disponibilidade, a gente te manda por e-mail, você responde e a gente responde a galera aqui também por e-mail, tá bom? Mas para a gente fechar, tem uma que é um pouco mais polêmica, mas eu gostei dela, que é: de acordo com sua experiência de mercado, as marcas estão verdadeiramente interessadas em prestar um serviço de inclusão, especificamente nas campanhas de publicidade, ou adotaram essas bandeiras porque o mercado consumidor passou a exigir marcas que defendam causas? Eu vou dizer para você que eu adorei a pergunta, não sei quem fez, mas você pode me contar aí no final, quando eu responder, para eu mandar um beijo para essa pessoa. Mas eu acredito que tem os dois lados. Eu acho que os mercados entenderam que os consumidores estão demandando e estão mudando, e tem uma preocupação genuína na questão da causa, que é aquilo que eu até já falei hoje, que a empresa que não tem causa não vai sobreviver no futuro. Mas o que eu acho muito importante dizer é que sim, tem muitas empresas que hoje já estão contratando pensando nisso. Então, empresas grandes estão exigindo que 50% das equipes, dos jobs que elas estão contratando nas agências, tenha 50% de negros, ou tenha 50% de diversidade. Esse ano, em Davos, foi formado um pacto, um movimento de grandes empresas, entre eles Coca-Cola, Facebook, Microsoft e tal, para colocar a lupa esse ano na inclusão de pessoas negras no mercado corporativo, que ainda é um tabu. Então, isso foi decidido e foi levado para Davos. Essas empresas não estão brincando. Então, se você quer aqui, fica a dica. Prepare a sua empresa com diversidade e inclusão, porque muitas marcas vão exigir isso de você no futuro. E se você não estiver preparado, pedalar na hora que você precisa é muito mais difícil do que já começar pedalando e estar preparado para o que vem aí pela frente. Se não for por um desejo genuíno, vai ser porque doeu no bolso, né? Com certeza. Por e é aí. Isso que está acontecendo. Assim, a gente Sim. tem um case, que é um case assim, que ficou bem famoso
Ah, tem vários, né? Tem Dove, tem a H&M, aquela loja H&M que teve que fechar todas as lojas na África do Sul porque colocou no site uma criança preta escrito The Coolest Monkey. Eu me lembro disso. Né? Ninguém pensou nisso. O próprio Starbucks teve que fechar um dia inteiro todas as lojas depois de uma denúncia de racismo, que tinham 2 homens pretos lá dentro, esperando um outro chegar para fazer uma reunião, e aí a pessoa ficou incomodada com isso. Quanto custou o Starbucks fechar todas as lojas um dia e fazer um treinamento de viés inconsciente para todos os seus colaboradores? Muito dinheiro. Além disso, eles foram processados. A cidade onde o Starbucks estava foi processada e foi muito dinheiro. Né? E tem uma questão também de justiça, quando a gente olha no Brasil, que é uma questão histórica, né? Uma questão escravagista, de quando começou o descobrimento do Brasil, e que precisa sim ser reparado, não tem o que a gente falar. Né? Essa é a verdadeira história, né, do nosso país. Então, se não for pelo amor, eu digo, será pela dor econômica, viu, Elisa? Não tem jeito. Sim. Fica o nosso desejo, né, Dilma, para que dias melhores venham nesse sentido. Acho que a pandemia, a gente falou muito disso, né, que a pandemia ia nos tornar mais empáticos, ia nos tornar mais ouvintes, né, da dor do outro. Então, quem sabe, eu espero que nesse momento que tudo acelerou, que tudo foi impulsionado, que esse também seja um assunto tratado com a seriedade que ele merece, né? Pelas pessoas, pelas empresas, pelos anunciantes, pelo mercado. Muito obrigada, tá, Dilma? Elisa, obrigada a você pelo convite. Rafael Foca, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar desse evento de vocês. Contem sempre comigo. E aí, gente, é o seguinte, deixa eu só dar um recadinho. Vocês baixam o livro inteiro gratuitamente, porque foi uma das exigências dos autores, tá? Que o livro do professor Lelebe e do professor Francisco fosse baixado gratuitamente. A gente só pede para fazer o cadastrinho, saber quantas unidades foram baixadas, para a gente dizer que, de fato, além de finalista, o livro é um sucesso. É a mesma coisa que falar, ai, Dilma, adorei você, vou te mandar um direct, mas eu não vou te seguir no Instagram. Para com isso, rapaz! Vai lá, segue Dilma Souza Campos no Instagram, fala comigo no LinkedIn. É super importante isso, entendeu? As pessoas já seguem menos as pessoas pretas. Então, precisa seguir, sim, as pessoas pretas, precisa ir atrás da diversidade, pegar uma Carol Ignara, que é uma PCD, seguir a Carol Ignara, que está produzindo o maior banco aí de imagens de PCD. E, falando em banco, você me fez uma provocação, Elisa, e eu trouxe aqui para finalizar rapidinho. Foca, deixa eu só finalizar aqui, juro que é rápido. Tá? Eu tinha conversado com elas que uma dor nossa, né, enquanto agência, é encontrar mais representatividade nos bancos de imagem, que a gente tem dificuldade, porque às vezes a gente encontra, mas é muito estereotipado, não é aquele perfil brasileiro. E aí eu perguntei isso para a Dilma, se ela tinha alguma solução, se ela só sabia de alguma novidade. Aí eu trouxe na minha listinha, que acabei, inclusive, por conta disso, completando a minha lista. Então, olha, tem um banco de fotos gratuito, a grande maioria tem a parte gratuita, tá? E a parte paga. Chama Tem Quem Quer. É um banco www.temquemquer.org. Tem que ter diversidade, né? Mas não fala diversidade, tem que ter.org. Esse é um banco LGBTQIA+. Aí tem um banco para pessoas pretas, quando vocês precisarem de referências de pessoas pretas, chamado NEP. N de navio, A de amor, P de pato Y, C de casa, O de ovo, nep.co. Esse é um banco para pessoas de imagem gratuito também. Ele é americano, mas você só vê gente preta bacana lá. Tem um outro banco de dados que é Genderless. Esse banco são das pessoas sem gêneros. É muito mais que o binário, é ultrapassar o que a gente chama de binarismo, que é o Broadly Gender
fotos.vice.com. Depois eu vou mandar para vocês dividirem aí, que fica mais fácil. Peguei sabe o quê? Banco de corpos diferentes. Olha que bacana, para vocês procurarem imagem de pessoas de corpos diferentes. E peguei um outro, que é que sempre tem foto com uma mulher negra dentro do banco, como curiosidade. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou mandar para vocês esses bancos e depois vocês compartilham aí, fazendo um e-mail marketing desse evento e tal, falando atenção à diversidade e inclusão nas dicas da Dilma que ela deixou dos bancos de imagem. Então, simplesmente, Elisa, não tem mais dificuldade. Muda, que está prontinho para a mudança acontecer. Dilma, um beijo. Muito obrigada. Beijo, obrigada, até mais. Tchau.